episódio de hoje passamos pelo SIL, Salão Imobiliário de Portugal, onde ao longo de 3 dias se discutiram temas como o acesso à habitação, o investimento e novos modelos como o Build to Rent, num setor que continua em mudança. De seguida voámos até à Madeira, onde no Monte conhecemos uma moradia inserida num terreno de 970 metros quadrados que alia a arquitetura contemporânea a um contexto de forte valorização num dos mercados que mais cresce em Portugal. Por último, fomos a Viana do Castelo, onde surge um edifício testemunho da atividade industrial ligado ao setor das pescas, que preserva uma identidade arquitetónica muito própria e profundamente enraizada no passado e história da região. Fica connosco porque, como vai ver, cabe muito mais do que imagina num metro quadrado. Num momento em que o setor imobiliário atravessa uma fase de estabilização, mas continua a enfrentar desafios estruturais como o acesso à habitação, o investimento e a escassez de oferta, o SIL, Salão Imobiliário de Portugal, regressou a Lisboa como um dos principais pontos de encontro do mercado. Durante 3 dias, promotores, investidores, entidades públicas e empresas reuniram-se para discutir tendências, apresentar projetos e antecipar o futuro do setor. SIL é uma plataforma, curiosamente neste momento a maior plataforma ibérica, onde se processam negócios imobiliários. Mas não só negócios imobiliários, é também e sobretudo uma plataforma de conhecimento. E por isso essa plataforma de conhecimento obrigava a que houvesse um tema central, um tema de conferências, um tema de discussão. E o tema esteve nestas várias conferências que aqui foram, com mais de 50 conferencistas, com mais de 3.500 presentes e participantes, que de alguma maneira procuram discutir aquilo que é hoje em dia essencial, que é os novos modelos do ponto de vista do desenvolvimento do imobiliário e também do ponto de vista daquilo que são as estruturas de construção e de capacitação da oferta. Mais do que uma feira, o SIL funciona como um ponto de condensação do setor, onde durante 3 dias se concentram decisões, leituras de mercado e sinais sobre o que pode mudar nos próximos meses. E há um consenso que atravessa praticamente todas as conversas. O desafio já não está na procura, mas na capacidade de gerar oferta com escala suficiente para lhe responder. A questão passa também por desbloquear investimento e criar condições para que mais capital entre no mercado, permitindo transformar procura em produto efetivo. Nós há muito tempo defendemos que o problema estrutural exige medidas estruturais. Esta é uma medida que, de facto, traz um incentivo importante para que mais promotores e investidores apostem na construção para o arrendamento e esse é um mercado que temos que desenvolver. É neste desfazamento que começam a ganhar relevância novos modelos, que deixam de ser marginais para passar a fazer parte da discussão central do setor. Nós também estamos a propor a criação de um bono pan-europeu, também de um fundo pan-europeu de investimento em habitação assequível, também que a banca, a Autoridade Bancária Europeia, permita aos bancos diminuir o requisito de capital, chama-se o Risk-Weighted Assets, para que isso vai trazer muito mais capital das poupanças europeias. E ressaltar aqui que as poupanças europeias, das famílias europeias, são 33 mil bilhões de euros, que isso é o capital que precisamos mobilizar. À medida que o setor procura novas formas de responder a um contexto mais exigente, há temas que ganham maior centralidade. Entre os vários em discussão, o Build to Rent surge como uma das respostas mais consistentes a um mercado que enfrenta desafios estruturais ao nível da oferta. Build to Rent pode ser uma das grandes soluções para trazer maior equilíbrio ao mercado, não destornando o Build to Sell, que será sempre a principal fonte de habitação para a sociedade, mas muito importante para complementar e para trazer cada vez mais diversidade à diversidade da procura que assistimos hoje. Ao mesmo tempo, os sinais do mercado apontam para uma fase de maior contenção, com menos pressão nos preços, mas com a procura a manter-se ativa. O mercado está razoavelmente estável em termos daquilo que é uma procura consistente.
uma procura portuguesa, uma procura de jovens. Segundo, porque haverá um benefício claro do ponto de vista do arrendamento que trará, eventualmente, um contínuo interesse a este mercado. Terceiro, porque todos os indicadores demonstram um baixo crédito vencido, historicamente nunca teve tão baixo, uma prestação que se reduziu no último ano e, portanto, tudo indica, até por um certo alívio no crescimento dos preços, que vamos ter um mercado razoavelmente desafiante, mas estável no próximo ano. Entre o detalhe de cada projeto e a visão global do mercado, o setor imobiliário continua a ajustar-se. Um processo contínuo onde cada decisão individual contribui para o desenho do que vem a seguir. No primeiro trimestre do ano, deram entrada nas câmaras municipais 6.020 pedidos de licenciamento para novos projetos de habitação. A concretizarem-se, estes investimentos poderão colocar no mercado mais de 18.900 casas, de acordo com a Confidencial Imobiliário. Entre os projetos, destacam-se 10 empreendimentos de grande dimensão, com mais de 100 apartamentos cada, variando entre 109 e 237 unidades. Porto, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Felgueiras no norte, Coimbra no centro, Loures e Oeiras na área metropolitana de Lisboa e Albufeira no sul recebem estes projetos de grande dimensão. No Monte, uma das zonas mais elevadas, mais emblemáticas e mais protegidas do Funchal, surge uma moradia com uma arquitetura que mistura o contemporâneo, o moderno e o industrial de forma tão precisa que cada divisão parece ter personalidade própria. Há uma pergunta que toda a gente faz quando pensa em investimento imobiliário aqui em Portugal. Será que ainda vale a pena? E a resposta honesta é que depende do que estás a comprar e de onde. A moradia foi desenvolvida em 2 pisos, pensados para viver com praticidade e conforto. Pé direito de 3 metros, interior revestido em viroque, fachadas envidraçadas do chão ao teto, onde a luz natural entra como arquitetura. A cozinha Open Space, da marca Santos, com bancadas em coreano branco, um espaço que une estética e funcionalidade, onde a cozinha é também um gesto de design. Um ativo que avalia valorização a uma experiência residencial exclusiva, mantendo a proximidade a serviços, comércio e lazer a poucos minutos do centro do Funchal. Pavimento em vinílico de régua, 4 mm de alta densidade, iluminação 100% em LED, domótica integrada, alarme, climatização e som ambiente controlado por automação. Tudo pensado para que a casa trabalhe por si. E no exterior é onde essa moradia se supera. Churrasqueira, lavanderia, jardins, horta própria e acesso ao rooftop, porque no monte a vista é um privilégio que poucos têm e ninguém esquece. A Madeira é uma ilha com terra finita, sem espaço para construção em massa, com o aeroporto a receber cada vez mais rotas e o Banco de Portugal não provê correção de preços. Os analistas do mercado imobiliário descrevem 2026 na Madeira como estando a estabilizar-se suavemente e os compradores informados já sabem distinguir um mercado aquecido de um mercado sólido. A 2.981 euros por metro quadrado, para quem conhece os números de segmento de luxo em Portugal, sabe que isso ainda representa uma janela de entrada muito competitiva. Com os principais mercados imobiliários em Portugal a crescer entre 3% e 7% ao ano, a Madeira mantém-se no topo, impulsionada pela limitação territorial e pela procura constante. Esta moradia acompanha essa tendência. Com 175 metros quadrados de área útil, 369 de área bruta e um terreno de 970 metros quadrados no monte. Um imóvel de luxo, em localização consolidada, com área de terreno, privacidade e acabamentos premium. É exatamente o perfil que se valoriza de forma mais resiliente nos ciclos de estabilização.
Em 2026, o mercado imobiliário de luxo tinha uma tendência clara: o Quiet Luxury, silencioso, funcional, duradouro, que é sobre escolher bem. E é exatamente isso que temos aqui. Sejam compradores do norte da Europa, investidores brasileiros em busca de diversão patrimonial e nómadas digitais que procuram qualidade de vida sem abdicar de conectividade, continuam a chegar à Madeira. E muitos deles escolhem o monte. Inserido no tecido histórico inerente à cidade de Viana do Castelo, surge um edifício como testemunho da atividade industrial ligada ao setor das pescas, preservando uma identidade arquitetónica muito própria e profundamente enraizada no passado e história da região. Este edifício é muito marcado por processo construtivo de época, presença de grandes lajes de travejamento de madeira apoiados em pilares de ferro fundido, sobre uma estrutura de paredes de granito que lhe dão esta grande dimensão ao edifício central e que são características muito notórias na visita ao edifício. Este edifício principal, o edifício frontal das pescas, é um edifício muito marcado por um processo construtivo de lajes de madeira com grandes travejamentos de madeira apoiados em colunatas de pilares de ferro fundido. Criam grandes espaços amplos de pé direitos superiores a 5 metros e são apoiados por grandes envidraçados que permitem uma grande iluminação natural dos espaços. Hoje, este espaço é reinterpretado num projeto que procura equilibrar essa herança com uma nova vivência contemporânea, valorizando tanto a memória do lugar como as exigências atuais de conforto e funcionalidade. A grande vantagem deste empreendimento é, de facto, também a sua localização. Estamos numa zona premium da cidade de Viana do Castelo, onde damos também especial ênfase aos serviços que temos aqui associados e também à marina, que fica aqui muito próxima. A proximidade ao rio, à marina e aos principais serviços reforça não só a sua centralidade, mas também a qualidade de vida associada a esta localização única. Aqui, a relação com a água, a envolvente urbana e a tranquilidade do espaço cria um equilíbrio raro entre dinamismo e serenidade, permitindo uma vivência mais fluida, onde tudo parece próximo. O projeto que propomos para este edifício tem preocupações de reconstrução deste ambiente industrial representativo dos finais do século XIX, princípios do século XX, com duas intervenções distintas. Uma no corpo frontal virado para a rua, onde são mantidos os espaços amplos, onde são mantidas as características construtivas dos travejamentos de madeira e dos pilares em ferro fundido, e uma intervenção distinta no corpo Tardós. O corpo Tardós é uma intervenção mais contemporânea, com recurso a materiais mais atuais, onde fica representada pela volumetria a forma dos antigos armazéns que existiam. Mais do que um projeto habitacional, trata-se de uma oportunidade de investimento numa das zonas mais valorizadas da cidade, onde a proximidade ao rio, à marina e aos principais serviços reforça o seu potencial. Este empreendimento é composto por mais de 50 frações habitacionais, com tipologias desde estúdios T1s e T1+1, quer seja para primeira habitação, segunda habitação ou até mesmo para investimento. Este projeto será construído pela Voltor, que é uma empresa bastante reconhecida a nível nacional, pela qualidade precisamente que coloca em todos os seus projetos.
um empreendimento que conjuga história, arquitetura e contemporaneidade, pensado para proporcionar uma vivência tranquila, confortável e profundamente ligada ao ritmo e à autenticidade de Viana do Castelo. Chegamos ao fim de mais um episódio onde no Salão Imobiliário de Portugal se discutiram os principais desafios do setor no momento de ajustamento e redefinição do mercado. Na Madeira, no Monte, onde conhecemos uma moradia que reflete a valorização de um dos mercados mais dinâmicos do país, aliando arquitetura, localização e contexto. Por fim, em Viana do Castelo, vimos como um edifício histórico pode ser reinterpretado para proporcionar uma vivência tranquila, confortável e profundamente ligada ao ritmo da região. E agora, o metro quadrado também cabe no Jornal Sol, todas as sextas-feiras.